Mas palavra, para você escutar palavras, as palavras saem em formato de som. Certo ou errado? Certo. Então palavras, para você escutar, elas saem em formato de som. Se é som, som é onda. Se propaga como onda. Certo ou errado? Metade já se perdeu. Onda, mas tipo na praia? É, parecido. Mas se propaga em onda. Se você corta a onda, você tem aquelas ondas gráficas que a gente faz o risquinho assim, já viu? Já estudou lá que tem lambda, tem aquelas coisas tudo lá, tem... É isso tudo. Então, a onda ela tem comprimento, ela tem amplitude, ela tem período, ela tem várias marcações para descrever o que é uma onda. Então, onda ela é determinada, por exemplo, a altura, a amplitude da onda é determinada pela altura dela, a distância entre o topo dela e o eixo X. Sabe o eixo X quando você faz o gráfico assim? Então, a altura entre o eixo X e o ponto máximo dela chama-se amplitude. E aí, não, errei. Entre os dois pontos máximos dela chama-se amplitude. Não o eixo X, esquece o eixo X. Entre os dois pontos máximos dela chama-se amplitude. Ou seja, a energia e o poder da onda que existe nessa palavra, nesse som, é determinado pela altura que ela tem, a amplitude que ela tem, da distância entre os pontos máximos. Se eu pegar aqui, amarrar uma cordinha, segurar a ponta uma cordinha, colocar aqui na minha mão uma bolinha de gude amarrada nessa cordinha e largar aqui, a maior velocidade dela vai se dar onde? No ponto máximo. Aqui ela já começa a frear, né? Para subir de novo. Entende isso? É assim ou não é? Tipo pêndulo. Aí, aqui tem um marqueteiro que entende de física. E aí você larga. Ou seja, os pontos máximos da onda mostram e revelam o tanto de energia e poder que essa onda tem. Agora imagine que Deus está assentado no mais alto trono. Nada está acima de Deus. Ninguém está acima do que Ele é. Agora imagine o poder e a energia que existem nas palavras, no som da voz de Deus, na palavra de Deus. Não existe poder maior do que o poder que sai da boca de Deus. Satanás, ele falou, eu subirei e me assentarei lá e serei semelhante ao Altíssimo. O que Satanás queria? Ele queria ter o mesmo poder de palavra, que as palavras dele tivessem o mesmo poder e energia que as palavras de Deus têm. Você está entendendo? Eu estou dizendo para você que não importa o que o diabo esteja falando, ou o que as pessoas falem a seu respeito, nada é maior e mais poderoso do que aquilo que Deus disse a seu respeito. Não tem como Satanás falar algo e ser tão poderoso quanto a palavra de Deus é a seu respeito. Ele mente para nós porque ele nunca conseguiu se assemelhar ao Altíssimo. Ele nunca conseguiu estar na mesma posição que o Altíssimo para que o som da sua voz fosse tão poderoso quanto o som da voz de Deus. Ou seja, Satanás não tem lugar na sua vida. A palavra de Deus pode destruir qualquer voz, qualquer onda, de qualquer som emitido por Satanás a seu respeito. Ele é muito mais poderoso do que Satanás. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Deus é poderoso. Ele tem a última palavra. Ele tem a única palavra. Ele é a verdade. Ele tem a palavra a seu respeito. Nada é mais poderoso do que a palavra dele. Nada pode superar a palavra dele. Agora, se som é onda e tem energia, ela está em movimento. Certo? Se é onda e tem energia, está em movimento. Isso significa que a mesma palavra que Deus disse lá no início, quando Ele disse assim, haja luz, essa mesma palavra, a onda que foi emitida nesse som, quando Ele disse, está passando aqui entre eu e você hoje. Quando Deus disse, haja luz,
Aquelas ondas que foram emitidas por ele ter dito haja luz, estão passando aqui no nosso meio hoje. O som que trouxe luz às trevas do universo estão passando aqui hoje. Se existe alguma área em trevas na sua vida, a palavra que trouxe luz às trevas do universo está passando aqui hoje. Vocês não estão entendendo. Se eu passasse aqui com um carrinho de supermercado cheio de dinheiro, todos vocês iam correr aqui e tentar pegar dinheiro. Porque vocês iam ver aquilo ali, vocês falam, cara, isso aí é importante, eu quero para mim. Ou se eu tivesse algo que é muito importante para você, passando por você, cara, eu preciso pegar isso. Isso aí traz solução para mim, isso aí traz resposta para mim, isso aí traz coisas boas para mim, isso aí vai solucionar a minha vida, eu quero isso. Agora eu estou falando que a palavra que trouxe luz nas trevas do universo está aqui hoje. Ou seja, qualquer área da sua vida que esteja em trevas, essa palavra pode iluminar. Qualquer área da sua vida que esteja em morte, essa palavra pode trazer vida. Qualquer área da sua vida. Nada que você passe, nada que você esteja passando é maior do que as trevas que existiam no universo. Quando ele disse, haja luz e houve luz. Nós precisamos entender então que se é palavra, som é onda e tem energia, então ela está em movimento. E é por isso que em Mateus 24:35 ele diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, jamais deixarão de estar em movimento. As palavras de Deus jamais deixarão de estar em movimento. Elas têm energia e poder para terem início lá na eternidade, onde Deus é eterno, e terminarem só lá na eternidade, onde Deus é eterno. As coisas que o tempo que nós entendemos jamais definirão as palavras que Deus disse. Passarão as coisas que nós vemos e achamos grandes. Passarão os céus, passarão a terra. Mas as palavras de Deus jamais deixarão de estar em movimento. Elas estão criando e trazendo benefícios desde que foram ditas. E sempre criarão e trarão benefícios até o fim. Jamais passarão. Isso significa que aquela mesma palavra que ele disse, haja luz lá no universo, lá no começo, está passando aqui entre nós. Diga assim comigo, haja luz na minha família, haja luz no meu trabalho, haja luz na minha empresa, haja luz nos meus estudos, haja luz na minha vida. Amém. Aleluia. Haja luz. Nos últimos 3 finais de semana, acho, nós escutamos palavras, ministrações aqui desse púlpito, que falaram sobre confessar a palavra. Eles falaram sobre confessarmos, a importância de confessarmos, de falarmos a palavra. Semana passada, as mulheres trouxeram exemplos muito práticos do que significa confessar a palavra. E mesmo assim, algumas pessoas ainda estão confusas com o assunto. Então eu vou explicar para vocês hoje. Vou deixar ele simples hoje, tá bom? Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre nós podemos confessar essa palavra. O pastor Pio ele já falou sobre isso. E confessar a palavra é falar a palavra de Deus. Entendeu? É pronto. De qualquer jeito? Não. Crendo que ela existe. Crendo que ela funciona. Crendo que aquele que as disse é fiel para que fazê-las se cumprirem. Isso é confessar a palavra. Não é apenas citá-la. Nós não estamos fazendo citações de uma palavra. Nós estamos confessando essa palavra. Ou seja, nós cremos e concordamos com ela, por isso falamos dela. Isso é confessar a palavra. Nós falamos crendo que ela existe. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia diz assim:
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, nós não podemos apenas falar ela, citar ela, mas nós temos que, pela fé, entender que essa palavra tem poder para criar, que o invisível tem poder para fazer o que é visível, que o invisível é maior do que o visível. Ou seja, muito mais concreto do que a cadeira que você está sentando foram as palavras que você disse hoje. Acho que foi a Luísa que cantou aquela música lá semana passada. Cuidado, boquinha, com o que fala. Né? Vocês lembram dessa música da IBI? Não, tudo crente novo. Que bom, estamos resgatando das trevas. Mas tinha tinha uma musiquinha que falava, cuidado boquinha com o que fala. Daí, eu não vou cantar porque é muito feio, mas cuidado com o que você falou hoje. É muito mais concreto do que a cadeira que você está sentando. A palavra é poderosa, existe nela poder de criar, de dar vida. Na boca existe, né? Poder de dar vida, de dar morte, de trazer morte. Então existe tudo essas coisas. A palavra, então, você precisa crer e declarar. Crer e confessar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de estar em Singapura. Quantos de vocês conhecem Singapura? Ou não tem ninguém participando hoje aqui? Pessoal, vamos embora? Louvor? Não, mas já ouviu falar? Quem já ouviu falar, Senhor? Eu brinquei com eles lá no retiro. Bom que ninguém levantou a mão que não conhece. É que eu posso falar o que eu quiser que vocês vão acreditar. Então, lá em Singapura tem uma roda gigante. Ela é uma das maiores do mundo. Ela tem 165 metros de altura. É maior que um prédio de 42 andares. Uma roda gigante. Ela é maior do que aquela roda gigante famosa lá de Londres. É maior que aquela roda gigante. E ela demora 30 minutos para dar uma volta. Então você entra no carrinho ali, cabem 28 pessoas dentro do carrinho. Então você entra no carrinho ali e ela demora 30 minutos para dar uma volta. Fica em cima da pista de Fórmula 1 lá do circuito de Fórmula 1 de Singapura. Então quando você começa a subir, você começa a ver a pista inteira assim, aí passa os carros correndo, mas eu não estava lá nesse dia. Mas é bonito, eu fui de noite assim, você vê a cidade inteira, e é uma cidade-estado que eles dizem, né? Então é um país inteiro em uma cidade só. É uma ilha, é um país inteiro e é uma cidade só. Isso é Singapura. Então tem mar de todos os lados, é uma ilha e é uma cidade, só que é um país inteiro e uma cidade. Como se Curitiba fosse o país de Curitiba. Entende isso? E aí lá então você sobe na roda gigante e ela tem 165 metros de altura. Demorando 30 minutos para dar uma volta. E o que eu achei interessante nessa roda gigante é que ela nunca para. Ela está sempre em movimento. Então ela não para você entrar no carrinho. Você tem que entrar no carrinho, ela vai passar e você tem que entrar no carrinho. Aí tem assim uma paredinha assim meio na transversal, assim na diagonal, e uma paredinha lá na diagonal, porque se o carrinho passar, tem gente que tentava pular meio longe e errava. Então eles vão fazendo um funil assim para as 30 pessoas, para as 28 pessoas irem para o mesmo ponto e todas têm que entrar ali e o negócio não para. Você tem que entrar em movimento. Ou seja, aquela roda gigante é igual à palavra de Deus. Está em movimento, não para. Só que para eu usufruir dos benefícios de ver lá de cima, eu preciso entrar nela. A palavra de Deus, para nós usufruirmos dos benefícios que a palavra de Deus pode nos entregar, nós podemos viver na palavra, nós temos que entrar na palavra. Entenda entrar na palavra assim, nós temos que surfar nela, vamos dizer, já que ela é onda, nós temos que surfar ela.
Quando você pega a onda, já não é você que faz força para estar nela, né? É ela que te leva. Não é você que tem que mais fazer movimento para que você vá. Não é mais no seu esforço, mas agora aquela onda te leva. Do mesmo jeito a montanha-russa não, a roda gigante. Você tem que entrar nela em movimento para que ela possa te levar o mais alto possível e você possa usufruir dos benefícios dela. A palavra de Deus é onda, então está passando aqui e nós precisamos entrar nela. Mas o que eu precisava para eu poder entrar na roda gigante? Um ticket e pular dentro dela. O ticket me dava direito a ir até a porta. Pular dentro dela me levava a usufruir do que ela é. A palavra de Deus está aqui passando entre nós. E Romanos 10:10 diz o seguinte: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Para usufruirmos da palavra de Deus, nós precisamos do quê? De um ticket e pular nela. Muitas pessoas têm o ticket, mas não pulam nela. Muitas pessoas querem pular nela, mas não têm o ticket. O que é o ticket? É crer para a justiça. Ticket você paga para ter o ticket, né? A não ser que seja no HM Talk. Mas você paga para ter o ticket. E alguém pagou o mais alto preço para que eu e você tivéssemos o ticket para surfarmos na palavra de Deus. E agora todos nós que cremos em Jesus e temos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos justiça de Deus e com o coração nós cremos para a justiça, ou seja, nós temos o ticket para usufruirmos dos benefícios da palavra de Deus. Mas nós precisamos também pular nela. O que significa pular nela? Confessar a palavra. Então você está dizendo, Rômulo, que se eu creio em Jesus, eu tenho o ticket, eu posso ir até a porta da onde está passando a onda da palavra. E se eu falar o que significa, por exemplo, se eu falar, haja luz, concordando com Deus, concordando que foi Deus que disse aquela palavra, concordando com o poder de Deus, concordando com a grandeza de Deus, eu vou poder entrar nessa palavra e os resultados da minha vida vão ser os resultados que a palavra pode me dar? É isso aí. Basta confessar. Imagine se eu parasse do lado da roda gigante, lá, 165 metros de altura. Eu me abaixasse o máximo que eu pudesse e eu pulasse. Eu ia alcançar 165 metros de altura? Jamais. Não é nem o melhor saltador com o maior impulso possível, ele alcançaria 165 metros de altura num pulo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, tem uma palavra passando aqui. E os benefícios que ela pode trazer na sua vida são infinitamente maiores do que aquilo que você pode fazer na sua própria força. Se eu entro na roda gigante, ela me leva a 165 metros de altura. Se eu fico fora dela, eu pulo meio metro. Se você entra na palavra de Deus, o que ela se propõe a fazer, por exemplo, trazer luz, ela vai fazer na sua vida de uma forma muito mais abundante do que você poderia produzir na sua própria força. Não é pelo que fazemos, o nosso esforço é limitado, mas se vivemos pela palavra de Deus, somos ilimitados. Nós temos que entender isso, nossa ilimitação está em Deus, e não em qualquer outra coisa. Por isso que a palavra de Deus diz ali em Romanos que nós lemos, aquele que crê, com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós confessamos para a salvação. Salvação ali significa sozo. Sozo são todos os tipos de benefícios em qualquer área da sua vida que você possa imaginar. Não é apenas salvação de, não vou para o inferno, vou para o céu. A gente tem que tirar às vezes esse conceito, mas é a abundância de vida, isso é sozo. É podermos usufruir da vida zoe, a vida de Deus, a vida divina. Isso é sozo. Então, com a boca nós confessamos para podermos usufruir daquilo que a palavra de Deus se propõe a fazer. A palavra de Deus diz, por exemplo, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Se você confessa essa palavra crendo naquele que as disse, com certeza você vai deixar de se sentir condenado. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Se você confessar de que você é mais do que vencedor, crendo naquele que disse essas palavras, com certeza você nunca será derrotado. Não existe possibilidade de você ser derrotado se você estiver na palavra de Deus. Não existe limitação para nós. Não existe nada que possa nos impedir de vivermos o que aquela palavra diz que poderíamos viver. Você já viu um tsunami invadindo? Lembra que teve um tsunami um tempão atrás? E a gente passou bastante no jornal, e aquela onda ela entrou e ela invadiu um grande pedaço de terra, né? Levou animais marinhos que via lá no fundo do mar, só estava em piscina depois lá dentro do continente, né? Nada para uma onda. Nada. Ela simplesmente invade, leva, carrega tudo que está na frente. Agora imagine a onda produzida pela boca de Deus. É como o som de muitas águas. Tudo aquilo que está barrando você é porque você está fazendo e lutando dentro das suas próprias limitações. Você está fazendo, se existem limitações e barreiras na sua vida, é porque você está tentando sozinho. Você tem um ticket na sua mão que te dá direito a usufruir da melhor e mais poderosa bênção que existe no mundo, que são as palavras de Deus, e você está apenas olhando ela passar. Isso chama-se limitação. Deixar de usufruir dos benefícios da palavra de Deus na sua vida. Agora, se você crer e confessar, você passa a usufruir dos benefícios dessa palavra. Romulo, é simples assim? É simples assim. Eu confesso a palavra para usufruir dos benefícios dela. Por isso nós fizemos aqui esse momento, haja luz, haja luz, haja luz. E com certeza, se você crê naquele que disse essas palavras e confessando comigo, as áreas que estavam em trevas na sua vida, elas serão iluminadas. Com certeza serão. Alguns devem estar pensando assim, tá, Romulo, mas eu preciso de um exemplo bíblico. A historinha da roda gigante não me convence. Eu preciso de uma história na Bíblia, senão eu não creio nisso aí que você está falando, porque é muito simples, é esquisito, eu nunca ouvi falar sobre isso, então eu preciso que você me prove na Bíblia que isso existe. Eu provo. Lucas 18, 35 a 43 diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, agora, só que você tem que aumentar o nível, se você está duvidando de mim, você tem que entender já quem é Jesus. Lá em João 1 diz que Jesus é o verbo, o logos, a palavra. E a palavra se fez carne. Então, quem estava passando em Jericó, estava vindo de Jericó, aproximando-se de Jericó, quem estava passando por lá? Aproximando-se a palavra de Jericó, ela está sempre em movimento. Ela está sempre em movimento. Um homem cego estava sentado. Quem é que estava sentado? A palavra ou o necessitado? Um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, procurando solução. Quando ouviu a multidão passando, a palavra se ouve. E quando Jesus passa o som de uma multidão. Multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou.
Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Está aprovado? Jesus, o verbo, a palavra, estava passando. Porque a palavra passa, está em movimento, tem energia, tem poder. Jesus então era a onda, era a palavra de Deus passando por ali. Em sua necessidade, Bartimeu não estava surfando nessa onda, não estava aproveitando dos benefícios da palavra. E ele estava parado do lado de fora. Mas quando ele ouviu o som de Jesus passando, quando ele ouviu Jesus, a palavra passando por ele, ele fez uma coisa. Ele confessou quem Jesus era. Agora, o interessante nesse texto é que as pessoas em volta dele, elas estavam seguindo a palavra, não estavam usufruindo dos benefícios da palavra. E eles consideravam Jesus de Nazaré. Eles viam Jesus como uma pessoa terrena. Mas o cego, quando foi declarar quem era Jesus, e foi o único que vimos nessa história usufruindo dos benefícios da palavra, não declarou que Jesus era algo terreno, mas ele declarou que Jesus vinha de uma linhagem divina. Ele não viu Jesus nas limitações do homem, ele viu Jesus na ilimitação de Deus. E ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Nós sabemos que a genealogia, Jesus, ele foi feito filho de Davi pela promessa divina. Filho de Davi simboliza a natureza divina de Deus. Jesus de Nazaré significa a natureza terrena de Jesus. Então as pessoas viam a palavra, mas elas tinham uma mentalidade terrena. E não usufruíam dos seus benefícios. Só viam ela passar. Por isso pediram para repreender o cego. Porque o cego falava diferente deles. Mas o cego declarava aquilo que a palavra era. Nós precisamos declarar aquilo que a palavra é. E não aquilo que nós pensamos sobre ela. Nós temos que concordar com o que ela é e não com o que queremos que ela signifique. Algumas vezes as pessoas nos perguntam assim, tá, mas eu declarei a palavra, por que não aconteceu? Porque você não compreende o que é a palavra que você está declarando. Você precisa declarar ela de acordo com o que ela é e não de acordo com aquilo que você gostaria que ela fosse. Então, às vezes nós falamos mais que vencedor, mas numa situação que nós queríamos que ela significasse outra coisa. Vocês estão me entendendo? Mas o cego não. O cego ele gritava, filho de Davi. Você que é divino, você que é a promessa, você que é o Messias, você que tem autoridade para ter misericórdia de mim, você, filho de Davi. E aí Jesus faz o quê? A palavra faz o quê? Traz ele para dentro da palavra. Jesus parou e foi em direção a Bartimeu? Não. Quem foi em direção de quem? Bartimeu foi até a palavra. Ou seja, a palavra, a coisa mais importante do mundo está passando aqui agora. Só que a decisão é sua e é minha, de vivermos ela ou não. Ele já nos deu a palavra. Ele já declarou a palavra. Agora os benefícios dela vão se manifestar em nossa vida, depende de mim e depende de você. Somos nós que decidimos se vamos usufruir dos benefícios dela ou não. Bartimeu decidiu usufruir dos benefícios da palavra. E ele gritou e confessou a palavra, filho de Davi. Você que é o verbo encarnado, você que é o Logos, você que é a palavra, você que está passando, tem misericórdia de mim. E ele foi colocado na palavra e seus olhos foram iluminados. Coisa que ele jamais conseguiria fazer, recuperar a visão pedindo esmola no esforço próprio. A palavra fez em instantes. De maneira ilimitada. Quando a palavra de Deus é declarada, isso significa que cremos nela e a confessamos de acordo com ela. Assim vivemos seus benefícios. Caso contrário, é apenas uma citação. Quando ele declara
Quando Bartimeu declara, o que é que acontece? Ele passa a usufruir do poder daquela palavra. Ele creu e declarou, porque Jesus diz, a sua fé o curou. Ele cria na palavra, ele sabia o que era a palavra, ele concordava com aquela palavra, ele declarou aquela palavra e ele começou a ver. A palavra de Deus te leva muito mais longe do que você jamais imaginou. A palavra de Deus é capaz de fazer o ilimitado na sua vida. A palavra de Deus é capaz de te levar a lugares que você não consegue conceber a ideia de que existem. Entenda isso. Quando eu namorava a Luísa, nós somos, vamos colocar assim, vou colocar assim, classes sociais diferentes. Eu era mais boyzão, a Luísa menos. Eu tinha o meu carro, ela não. Sabe assim? Éramos diferentes. Comecei a namorar com ela. E alguns pensamentos dela, às vezes eu levava ela num restaurante e ela se sentia acuada, porque ela não era acostumada com aquele tipo de lugar. Às vezes, talvez ela nunca imaginou a ir num lugar daquele. Ela não conseguia se ver naquele lugar. E aí, de repente, eu fui mostrando para ela coisas novas. Hoje eu estou com um problema. Não, mas às vezes as circunstâncias da sua vida te impedem de acreditar que a palavra de Deus pode te levar a lugares que você não imaginava que você poderia estar lá. Às vezes você pensa assim, uma viagem internacional, isso é coisa para os outros. É a coisa mais simples que existe no mundo. Tudo isso é muito pequeno. Todas as coisas que você está sonhando aí agora é muito pequeno. Você tem uma mentalidade muito travada. Você acha que as esmolas vão resolver seu problema. Mas esmola não vai resolver seu problema. O que resolve o seu problema é andar, viver, surfar na palavra de Deus. Esmola, você tem que pedir, a palavra está à sua disposição. Nós precisamos nos converter a isso. Nós precisamos transformar a nossa forma de pensar. Deixe de ser limitado. Deixe de ser limitado ao seu esforço, deixe de ser limitado à sua forma de pensar. Aprenda isso. Aquilo que pensamos é o que falamos, e aquilo que falamos é o que vivemos. Mas a maneira que cremos influencia a maneira que pensamos e falamos. Creia corretamente, creia na palavra e não confie nas coisas limitadas deste mundo. A palavra pode te levar muito mais longe do que você jamais imaginou. Ela vai fazer coisas com você que você vê que é impossível na sua própria força. Tire a sua mente limitada. Acabe com a sua mente limitada. Nós vivemos aquilo que falamos. E quando nós cremos na palavra que é a verdade, naquela palavra que jamais passará, naquela palavra que não existe poder, energia, não existe nada que é maior do que ela, não existe poder, não existe nada que possa ser falado contra a sua vida que é maior do que a palavra de Deus dita a seu respeito. Quando você crê que Ele é fiel e Ele fará aquilo que a palavra dele se compromete a fazer, quando você declarar ela, concordando com isso, você verá benefícios ilimitados sobre a sua vida. Você verá aquilo que ela se compromete a fazer se manifestando. Como, mas eu declaro e não acontece. Creia que Ele é fiel para fazer com que aquilo que Ele disse se cumpra na sua vida. Creia que Ele é fiel para fazer com que aquilo que Ele disse se manifeste na sua vida. Nós vamos começar a declarar e ver essas coisas acontecendo.
Nós vamos ver o invisível sendo criando o visível. Nós vamos ver as coisas que nós só cremos e estão passando no nosso meio, e nós deixamos passar, valorizando coisas materiais. Nós vamos começar a ver mais o invisível do que o visível. É tempo de nos levantarmos. É tempo de começarmos a ver as coisas de uma forma celestial. É tempo de pararmos de ver Jesus como Jesus de Nazaré e começarmos a ver Jesus como filho de Davi. Jesus não é um homem com boas palavras a seu respeito. Jesus não é um homem que veio fazer o bem para você. Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, levou o meu pecado, levou o seu pecado, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria. Jesus é muito mais do que nós estamos vendo. Jesus é muito mais do que estamos vendo. E para usufruirmos de tudo que Ele nos deu, basta cremos e confessarmos. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom